Olá, muito boa tarde para você. Antes de mais nada, Feliz Natal, né? Olha, aliás, hoje tem surpresa natalina aqui no Globo Esporte, tá? Já também notícias do Flamengo, do Vasco, do Fluminense. Vou começar falando de Botafogo. Joga domingo contra o Corinthians, você vê ao vivo na Globo, 4 da tarde. E já que estamos no Natal, presenteamos o Pedro Raul por um golaço que ele fez no início do Brasileirão. Como identificar quando estamos diante de uma obra-prima? Na arte, como na vida, a beleza é subjetiva. No futebol, a beleza é fácil de definir e difícil de alcançar. O Pedro Raul conseguiu. Dos 11 gols que marcou até agora na temporada, um merece lugar na galeria dos mais bonitos do brasileiro. Pedro Raul! Gol! E não foi num jogo qualquer, um clássico contra o Flamengo. No fim da partida, o Pedro Raul aplaudiu a marcação de um escanteio, animado com a chance que apareceu aos 47 minutos do segundo tempo. Estava 0-0 no placar. O Danilo Barcelos se preparou para bater o escanteio. O Pedro Raul ficou esperando na área e quando a bola viajou, não tinha muito tempo para pensar. Se eu dominasse, jogasse para dentro da área, poderia acontecer mil coisas, mas... E de todas as coisas que poderiam acontecer depois que o Léo Pereira desviou a bola, só uma passou pela cabeça do Pedro Raul. E ali foi uma tomada de decisão num curto período de tempo, de posicionar o corpo, esperar ela cair no tempo certo, virar, fazer um movimento. E fui muito feliz ali. Tem cruzamento, bola fechada. Léo tira. Pedro Raul! Um lindo gol de Pedro Raul! De sem pulo, com muito estilo, com extrema categoria. Sai pra festa, Pedro Raul! É um movimento complexo, tem que ter um pouco de treinamento sim. E aproveitar a bobeira da marcação. Repara como o Pedro, o xará do Flamengo, estava marcando o Pedro Raul. E sabe-se lá por quê, acabou esquecendo dele. O Pedro me largou, né? Acho que se ele me acompanha, talvez eu não teria o tempo e o espaço para fazer o movimento. E deixou todo mundo surpreso no time. Perguntaram de onde que eu tirei isso, né? Meu pai falou que que loucura que passou na minha cabeça de fazer aquilo. É um lance daqueles que, de tão bonitos, merecem um quadro. E nos traços geniais do cartunista Mário Alberto, o gol foi eternizado. Normalmente, a gente entregaria o quadro direto pro atacante, mas em tempos de pandemia não tem como. Então fizemos um embrulho bacana e fomos até o estádio Newton Santos. E lá, com tudo devidamente higienizado, deixei a encomenda. Encomenda pro Pedro Raul. Tá em boas mãos, pode deixar. Que chegou de surpresa às mãos dele. Melhor isso aqui. Isso aqui vai lá pro quarto. Tá até o olho verde. Até para o próprio autor, é difícil reproduzir uma obra-prima. E mais ainda conviver com jejum. Recentemente ele chegou a ficar 11 jogos sem marcar. Mas nas últimas 2 partidas fez 3 gols. Pedro! Gol! Foi responsável pela virada do Botafogo contra o Coritiba e renovou a esperança alvinegra depois de 7 derrotas seguidas. Foi bastante importante, porque obviamente trabalhar fazendo ajustes no ambiente de vitória é muito melhor, os jogadores eles elevam a confiança, a estima. Sem o Honda, com uma lesão muscular, o Botafogo dá mais um passo contra o Corinthians. Na pressão da luta contra o rebaixamento, o gol não precisa ser uma obra-prima para a torcida achar uma beleza. E o Bahia decidiu reintegrar o colombiano Ramírez ao elenco. Ele foi acusado, lembra, de injúria racial pelo meio-campo Gerson do Flamengo no jogo entre os dois no domingo passado. De acordo com o Bahia, a perícia contratada pelo clube não comprovou a injúria racial. Em nota, o Bahia diz que, mesmo dando relevância à narrativa da vítima, não deve manter o afastamento do Ramírez, já que não apareceram provas e por causa também da diferença de idioma entre os dois jogadores, que pode ter causado desentendimento. No próximo bloco, dicas para o seu time no Cartola e as notícias. Esse é o espírito deste Flamengo, desde a época de Jorge Jesus. Eles vão para cima do adversário, por mais que os jogos sejam adversos, sejam difíceis, estejam complicados, eles dão um jeito de até o último segundo dos acréscimos tentar
competir e esmagar o adversário. Foi assim que veio o título da Libertadores ano passado contra o River Plate. O Flamengo também conseguiu uma virada contra o Bahia no domingo. 4-3, 2 viradas num jogo sensacional. É incrível que o jogo tem 90 minutos e nós jogamos mais de 90 minutos com um jogador a menos, né? Rogério Ceni está se referindo à expulsão de Gabigol aos 9 minutos do jogo. É que com os acréscimos, o Flamengo ficou 90 minutos com 10 jogadores. É muito difícil. O lateral chileno Isla disse que isso é muito difícil e que características de Arrascaeta, Bruno Henrique, que são líderes dentro de campo, como Diego, Rodrigo Caio e Felipe Luiz, fazem com que o Flamengo consiga mudar o jogo. Felipe Luiz, posso não cambiar de partido. E as viradas de jogo do Flamengo não são mero acaso. É uma questão de espírito do time. É um time que acredita sempre nas suas possibilidades, no seu poder, na sua ânsia pela vitória. Então eu acho que esse time do Flamengo é capaz de virar qualquer jogo. Jogo contra o Bahia e qualquer outro jogo que apareça à sua frente. Pode até não conseguir, mas a vontade, a determinação é para virada. Neste Brasileiro, 9 pontos foram conquistados depois dos 40 minutos do segundo tempo. E o Flamengo quase perdeu o elevador do Brasileirão nessa última rodada. Com a vitória sobre o Bahia, o time subiu um andar e agora está na segunda colocação, a apenas 5 pontos do líder São Paulo. Nós arriscamos tudo que nós tínhamos, porque nós sabíamos que a única coisa que manteria a gente no campeonato era a vitória. Está no páreo, sim, e as chances são bem claras e evidentes.